Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Aqui você conhece um pouco mais dos trabalhos feitos pelos vereadores de Jacareí. Meu convidado hoje é o vereador do PT, Luiz Flávio Dias. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigado vocês, por esse programa aqui importante para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as atividades do nosso mandato. Vamos começar já falando de um importante projeto, que o senhor aprovou recentemente aqui na Câmara, que é o que beneficia as pessoas com um transtorno do espectro autista, Queria que o senhor falasse um pouco como é que foi a ideia do projeto e como é que ele vai funcionar na prática. Olha, Rodrigo, essa foi uma iniciativa do nosso mandato, mas aqui, fazendo justiça, uma mãe de autista, Angélica, ela encaminhou essa proposta para o nosso mandato e eu achei muito interessante, que dá o direito das pessoas autistas poderem levar a sua própria refeição para um restaurante, ou as crianças que estão na rede pública ou privada de educação poderem fazer o uso da sua dieta. Por quê? Porque as crianças autistas têm, algumas delas, prescrições de alimentação, dieta específica. Então, quando a criança vai para a escola, uma criança autista, ela faria ali o uso da merenda, da refeição servida pela escola. Nós estamos garantindo o direito das crianças autistas a fazerem o uso da sua própria alimentação, aquela prescrita pelos profissionais de saúde que acompanham aquela criança. Vale para a escola pública, mas vale também para a escola privada. E também alcança os próprios restaurantes, porque uma família que sai com uma criança autista, vai a um restaurante e a criança tem uma dieta específica, ela pode sentar-se à mesa ali com seus familiares e fazer o uso da sua alimentação própria, da sua dieta própria. Então esse projeto de lei ele é fundamental para que a gente garanta e respeite a particularidade das crianças autistas, de via de consequência garantindo aí a sua dignidade, É porque geralmente essas crianças autistas têm as suas próprias rotinas, Como o senhor falou no projeto, são os utensílios, copo, colher, então isso facilita bastante para que até os pais, as mães e os pais possam levar esses filhos com mais tranquilidade no restaurante, em outros ambientes também, Exatamente, você colocou um ponto muito importante, que a criança autista ela tem esses cuidados especiais, ela tem essa rotina, que ao ser quebrada desestabiliza, o comportamento dela. E quando a gente garante que as crianças possam levar os seus utensílios, levar a sua comidinha própria, isso vai fazer com que essas crianças se sintam no ambiente dela e, portanto, possam sentar ali com a sua família no restaurante, nas escolas, onde quer que seja, com a sua dieta e seus utensílios para fazer a alimentação. A gente sabe que hoje tem já uma lei que garante a fila preferencial, para os pais, tem aquele símbolo, colorido do autismo, e aí então é mais um recurso, é mais uma lei para beneficiar essas pessoas que têm as crianças em casa, Sim, com certeza. Cada dia mais a gente tem que avançar nessa matéria. Inclusão, exatamente. Até porque, Rodrigo, antes não havia o diagnóstico do transtorno de espectro autista. Ou poucas crianças acessavam esse tipo de profissional. O que a gente percebe hoje é que tem aumentado o diagnóstico. Eu não sei ao certo dizer se antes não tinham muitas crianças autistas ou se hoje tem mais, ou se é por ausência de diagnóstico. Mas a medicina avança muito, principalmente nas doenças psicossomáticas, Há aí vários estudos, para que a gente possa tratar de forma adequada as crianças que possuem esse tipo de espectro, E o nosso mandato tem lutado muito por isso, Para que a gente possa garantir a dignidade dessas crianças. Você sabe que o nosso mandato entrou com uma representação na Defensoria Pública, no Ministério Público, porque essas crianças estavam desacompanhadas em sala de aula, E isso é muito ruim. Prejudica essa criança
no aprendizado, não é? Não é porque é autista que não aprende, não aprende, né? Tem muitas crianças autistas, inclusive, que são comparadas aí a gênios, né? Então a gente precisa garantir também que na sala de aula essa criança tenha todas as condições para que o professor possa extrair ao máximo a sua potencialidade de conhecimento, não é? Então nós estamos bastante atentos a esse tema, cada dia aprendendo mais, porque é uma demanda nova, mas o que a gente não pode é furtar, deixar de propor políticas públicas nesse sentido, para que a gente possa ajudar as crianças autistas. Aliás, o senhor falou do Ministério Público, o senhor tem falado nas sessões de forma bem recorrente desse problema das crianças que estão ali sem esse acompanhamento nas escolas. Tem aí várias vagas abertas para se preencher com essas crianças, tanto de estagiários mesmo para acompanhar, ou então de agentes escolares. Como é que isso começou? Quem que chegou para o senhor para fazer esse tipo de reclamação? E hoje em dia, como é que está isso? Porque parece que a prefeitura criou alguns cargos, né? Sim, vários pais, né? Não é uma reclamação pontual, específica, né? Vários pais, mães me procuraram no gabinete queixando-se, né, dessa ausência de ter uma pessoa para acompanhar em sala de aula. Porque quando o problema é específico, Rodrigo, a gente tem alguns remédios para resolver aquele problema, né? Se é um pai, a gente entra com uma ação individual, né? Pede o acionamento da prefeitura para resolver aquele caso pontual. Só que durante os atendimentos eu fui percebendo que é uma grande gama de crianças que estão desassistidas desse profissional. E aí quando a gente encontra vários pais, várias mães se queixando, várias crianças que não estão tendo acompanhante, esse caso deixa de ser específico para se tornar um caso coletivo, né? Um problema coletivo, que a gente não pode tratar só individualmente, nós precisamos tratar no coletivo, no todo. E é por isso, Rodrigo, que existem essas ações civis públicas, não é? O nome mais apropriado, que ela tem esse objetivo, né? De atacar e resolver problemas coletivos. É por isso que nós procuramos as instituições, né? Ministério Público, Defensoria Pública, que constitucionalmente são responsáveis por fazer esses direitos se efetivarem, né? A efetivação desses direitos, né, depende também, em caso de violação do município, como está acontecendo aqui em Jacareí, essas instituições que eu procurei, Ministério Público e Defensoria Pública, são constitucionalmente responsáveis por isso. Em Jacareí há uma lesão a esse direito, e é um direito fundamental das crianças, que não é só acompanhante, né? Esse direito é o acesso apropriado à educação, que essas crianças em Jacareí não estão tendo. Na verdade, o poder público ele deve garantir a efetivação de direitos. Em Jacareí nós estamos ao contrário. A prefeitura está violando esse direito que ela deveria garantir. Como você bem lembrou, desde o início eu tenho cobrado o prefeito, a secretária de Educação, de que deveria haver a criação desses cargos e de forma efetiva, né? Só voltando à nossa conversa, você falou as crianças autistas têm algumas manias. E no processo de aprendizado é mais importante ainda, porque essa criança precisa ter o vínculo com os profissionais da educação que vão auxiliar ela a se desenvolver, não é? E o estagiário, ele não tem vínculo efetivo com a prefeitura. Então, por si só, ele não resolve o problema. É importante o estágio, o estagiário, muito importante. Mas para a educação especial, precisa também ter o acompanhamento dos profissionais efetivos. Porque o que havia muito? A criança está com o estagiário arruma uma outra bolsa, e a bolsa é muito baixo o valor, Rodrigo. E aí todo aquele processo que estava sendo construído com a criança autista volta a estaca zero. Os cargos foram criados, mas ainda não houve o concurso público. Eu tenho cobrado a agilidade da prefeitura para fazer o concurso público e garantir que esses 170 cargos aproximadamente sejam preenchidos e esses profissionais estejam ajudando as nossas crianças especiais. Porque a gente vê, são várias escolas que têm essas crianças especiais, muitas delas frequentam as aulas sem ninguém acompanhando, né? Então a criação dos cargos, que são aí quase 150 vagas, né, de agente de apoio escolar,
é bastante relevante para poder auxiliar mesmo, né, essas crianças. Sim, vai auxiliar. Quando nós aprovamos esses cargos, dentre as atribuições desses cargos está incluída, né, essa função de ajudar as nossas crianças especiais. Agora, o que é importante? Esses cargos precisam passar por concurso público, precisam ser nomeados aqueles que tiverem êxito do concurso público, mas é preciso submetê-los a um treinamento, né, bastante intensivo, para que eles possam prestar esse trabalho, né, de ajuda a essas crianças de forma mais eficaz. Não adianta só criar o cargo e distribuí-los na nossa rede municipal de educação. É preciso que eles estejam integrados numa política fundamental, numa política maior de educação especial. Em Jacareí hoje esse direito está sendo violado e nós vamos trabalhar, né, para que esses cargos sejam preenchidos e sejam logo aqueles que passarem iniciados nessa função importante para a nossa cidade. Mudando um pouco de assunto, também foi uma situação recente, o senhor votou contra os 14% de desconto dos salários dos aposentados e pensionistas aqui em Jacareí. Foi uma sessão que gerou muito debate, porque o IPMJ tem as finanças e tal. Como é que o senhor explica isso para o pessoal poder entender que é uma situação bem complicada até de se explicar, né, para quem não entende direito, né? Vou fazer um esforço aqui para eu tentar. Na verdade, nós temos no Brasil 2 tipos de regime de previdência, que é o regime do INSS e que é o regime dos servidores públicos, né? No caso de Jacareí, por exemplo, aqueles servidores públicos titulares de cargo efetivo, eles contribuem para o IPMJ, né? O Instituto de Previdência Municipal de Jacareí. Só pode ser filiado a esse regime quem é titular de cargo efetivo no município de Jacareí, na estrutura da prefeitura municipal, não é? E esse Instituto de Previdência ele é responsável por custear as aposentadorias e pensões decorrentes do servidor público. Todos alegam que esse instituto tem déficit, né? E de fato tem. E isso você se apura por um cálculo, que tem uma palavrinha muito difícil, que é o cálculo atuarial. Mas vamos simplificar. Esse cálculo estabelece as receitas que o município vem incrementando ao Instituto, receitas de caráter previdenciário, ou seja, a contribuição da prefeitura e a contribuição do servidor, e projeta no futuro para verificar se a receita está sendo compatível de modo que o Instituto de Previdência vá conseguir custear no futuro as aposentadorias e pensões. Olha, esse déficit quando apresenta é necessário você fazer ajustes, não é? E o ajuste que se escolheu em Jacareí é de implementar a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria dos servidores. Eu discordo radicalmente, não é? Até porque se você for verificar qual o valor que é arrecadado com essas contribuições dos aposentados, é por volta de 300 mil reais, não é? Ao mês. Só que a prefeitura poderia aumentar a sua contribuição previdenciária para que a gente protegesse esses aposentados, blindasse o provento de aposentadoria e pensão, para não incidir, não é? Contribuição sobre esses proventos. Porque, você veja bem, Rodrigo, a pessoa trabalha 30, 35 anos contribuindo, não tinha essa perspectiva de contribuição no futuro e de repente o seu provento de aposentadoria é tomado por esse desconto, para mim inaceitável, né? Porque o aposentado, na verdade, ele não ganha bem no nosso país, seja do INSS, seja dos regimes públicos, alguns ganham salários maiores, mas a maioria não. Não é? Então eu sou radicalmente contra essa contribuição e vale lembrar, Rodrigo, que o Estado de São Paulo incidiu essa contribuição, revogou, o Estado de Pernambuco revogou também, alguns municípios não implementaram e alguns que implementaram revogaram, porque é insustentável, né? A gente fazer esse tipo de ação em cima dos aposentados, cobrar depois da pessoa aposentada, eu não concordo, vou continuar lutando para que essa contribuição também seja revogada no nosso município. Agora a gente fala sobre algumas obras que a prefeitura vem fazendo aqui e também a gente vê sempre o senhor falando nas sessões, cobrando sobre os atrasos, sobre o aumento de gastos que está se fazendo nessas obras, sobretudo na Avenida Humberto Castelo Branco, né?
que era de 14 milhões, pulou para 22 milhões. A terceira ponte tem gerado uma série de reclamações de moradores, os vereadores também, o senhor também faz parte. Como é que o senhor vê essa situação desses atrasos e também desse abuso de gastos? Olha, eu vejo com muita preocupação, porque você sabe que esses investimentos que estão sendo feitos são investimentos que derivam, que tem fonte de custeio o empréstimo que o município fez, não é? Com o CAF. Fazendo esse empréstimo, o atual prefeito, ele vai comprometer parte dos recursos do município para o pagamento da dívida, porque se é um financiamento, é uma dívida e por via de consequência o município tem que arcar com esse pagamento, né? São 60 milhões de dólares. O que é importante a gente dizer? Que na verdade, quando nós autorizamos esse empréstimo, inclusive eu como vereador, né, aprovei esse empréstimo, é que Jacareí desse um salto de qualidade nas obras viárias, né? Remodelasse o centro da cidade. Olha, estavam incluídos 2 parques, aqui inclusive no Viveiro do Seu Moura. Estava incluída a revitalização da Prainha, né? Um lugar que nós precisaríamos explorar muito, porque tem um potencial turístico de qualidade de vida enorme. Estava incluída as pontes, a terceira ponte, estava incluída a duplicação da Humberto Alencar de Castelo Branco, né, que é uma via importante da nossa cidade, que tem acesso ali pela Dutra, na região de Jardim Emília, Jardim Flórida, que acessa grandes empresas ali. Nós tínhamos essa esperança de que Jacareí pudesse dar um salto muito grande na questão de infraestrutura, alargar ruas, construir pontes, garantir um centro remodelado, e isso não está acontecendo, né? A obra da terceira ponte, ela saltou de 17 milhões para 35 milhões de reais, não é? O custo, a prefeitura justifica que houve aumento dos insumos da construção civil, é parte desse reajuste, porque a inflação desse período não teria condição de dobrar o valor da ponte. Na verdade, o que dobra o valor da ponte é a lentidão, é a ineficácia, é a falta de fiscalização nas obras públicas, porque uma ponte que você projeta para construir em 2 anos e ela é entregue em 4 anos, então você vai dobrar o seu gasto, né? Dobrar gasto com equipe, com manutenção de equipamentos. Então é isso que encarece as obras públicas, né? O prazo, fala que vai entregar 1 ano, entrega em 3. No caso da ponte era 2, vai entregar em 4. Agora, entregou a ponte, né, a terceira ponte, que nesse momento não vejo tanta utilidade no sistema viário, mas o que é mais agravante, né, é que construíram uma passarela, né, de veículos, vamos chamar assim, porque não dá para falar que é viaduto, porque pelo que a gente está acompanhando aí, não passa ônibus, não passa caminhão. Estão tentando agora fazer uma alteração para verificar se vai conseguir passar um ônibus, passar um caminhão. Você acompanha nosso mandato. Eu tenho criticado isso há muito tempo, porque eu não sou político de ficar surfando em onda. Tem gente agora que quer, né, surfar, né, mudou de lado e quer surfar. Não, eu estou falando isso desde o início, do final do prazo que era para ter sido entregue a ponte, né? Eu gosto de deixar isso bem claro. Não é de agora que eu estou questionando isso. Então, para mim, eu vejo com muita tristeza, né? Porque era um momento importante de ter aí, que a gente conseguiu aprovar um recurso importante de financiamento, mas as obras não saíram do papel como deveriam. E isso aumenta custos e aumenta o custo social. Quanto tempo ficou a Humberto Alencar de Castelo Branco parada ali, né? A obra, as pessoas passando em buraco, poeira, né? Lama. Então eu acho que Jacareí está perdendo essa grande oportunidade de fazer obras pensando no futuro. A obra, quando você faz no sistema viário, não é para resolver o problema de hoje. É para você, ao menos, projetá-la aí para 50, 60, 70 anos. E a terceira ponte e o acesso a Humberto Alencar de Castelo Branco não estão conseguindo atingir. O senhor falou do empréstimo, né, de 60 milhões de dólares. Fazendo uma perspectiva, né, o próximo prefeito vai assumir em janeiro de 2025, né, 2025 isso. Seja qual prefeito for, de qual partido for. Qual é o tamanho do problema que ele vai ter com relação a esse empréstimo? Porque a gente sabe que
as cotações do dólar vão mudando, teve esses atrasos nas obras. Para o próximo prefeito, seja ele quem for, qual que vai ser o tamanho desse problema? É gigantesco, né, Rodrigo? Porque, na verdade, a taxa de investimento dos municípios gira em torno de 2 a 4% do orçamento, né? Porque você pega lá 25% da educação, na saúde nós temos gastado aí 26%, aí tem a folha de empregados. Então, a capacidade de investimento dos municípios, de maneira geral, ela é baixa, né? E o prefeito, ao perceber isso, fez esse empréstimo, né? E nós aprovamos, porque a gente é oposição, mas a gente não é contra a cidade, né? Os financiamentos, eles em si, são ser feitos, né, conforme se espera as obras públicas, é benéfico para as cidades. Nós não podemos esquecer que o Marco Aurélio fez financiamento, que o Abílio fez financiamento, né? Mas financiamentos que funcionaram. A cidade saiu de 4%, por exemplo, de tratamento de esgoto para 70% quase quando eles deixaram o governo. Então, fazer financiamento não é o problema, né? Até quem nos assiste sabe, para você comprar um imóvel hoje, né? O primeiro imóvel principalmente, a gente faz um financiamentozinho lá na instituição bancária para dar o primeiro passo. Então, os municípios precisam fazer isso. Agora, o dinheiro arrecadado com esse financiamento precisa ser bem empregado. E no caso de Jacareí, né, a gente vê que infelizmente as obras, por terem demorado muito para entregar, por não terem a velocidade adequada, está consumindo esse recurso e nós não estamos dando um salto como se esperava. Aqui o acesso da Humberto Alencar de Castelo Branco, eu tenho falado desde o início, né? Não dá para uma cidade que tem 240 mil habitantes deixar uma entrada que passa um veículo por vez. Nós precisamos projetar a cidade para longe, né? E o agravante é que a região ali da Humberto Alencar de Castelo Branco, onde está o viaduto ali, a passarela ali, né? É utilizado por muitos caminhões que vão a uma grande cervejaria que está localizada ali, mais empresas que tem na Avenida Industrial. Então o trânsito de caminhões é muito grande. Agora, se parar um caminhão na entrada da cidade, trava, porque não tem como outro veículo acessar. Então essa é a tristeza que tem. Eu acho que a gente conseguiu aprovar esse projeto de investimento, mas os investimentos não estão sendo feitos da forma como foram projetadas e nem no tempo. Agora, em relação às emendas impositivas, o senhor destinou só no orçamento de 2023 R$700 mil, né, a várias entidades, vários projetos também. E o senhor também é uma outra cobrança que o senhor faz nas sessões, que é sobre a prefeitura não repassar essas emendas direito ou cobrar uma transparência maior, né? Queria que o senhor falasse um pouco disso também. Então, Rodrigo, se me permita, eu acho assim, a gente passa, né, aqui na Câmara Municipal e um dos maiores projetos que eu tive, né, a felicidade de implementar foi dar ao vereador o direito de indicar as emendas impositivas no orçamento da cidade. Não é? É um projeto que foi aprovado por unanimidade, eu até fiz parceria com o vereador que não era do meu partido, mas que esse projeto, né, vai ficar de legado para a nossa cidade, que é a função do vereador, não só de fiscalizar, elaborar leis, mas também se tornar um partícipe da construção do próprio orçamento municipal. E eu me lembro que à época tinha vereador que falava, isso não vai funcionar, tal, né? Não vai dar certo. E a semana retrasada eu visitei algumas entidades e é muito bom, né? Você chegar numa entidade e dizer, olha, esse equipamento aqui foi comprado com verbas da emenda impositiva, né? Que tal vereador me indicou. Então, assim, eu fico contente porque é um projeto que funcionou, né? E espero que outras cidades também adotem, né? Salvo engano, as entidades hoje cobram, né? Vai a emenda positiva para mim, né? E apresenta as papeladas, tudo. É muito importante, né? Porque são entidades que, algumas delas, se não fosse o trabalho que elas executam, Jacareí, por exemplo, não tem um centro de tratamento do idoso. Se não fosse o Lar da Cássia, o Amor e Caridade, né? O Lar Frederico Ozanam, nós não tínhamos um equipamento público que cuidasse dos idosos. Então, essas entidades, elas cumprem um papel fundamental aqui na cidade. Não é? Nós podemos pegar o Guri na Roça, que cuida de crianças carentes na região do Veraneijal, Irajá, no contraturno escolar.
aula de dança, música, teatro, reforço escolar, alimentação. Então essas entidades são extremamente importantes aqui no nosso município. E qual que é o meu papel enquanto vereador? É fazer o papel, né, que é difícil, não é? Porque os recursos são limitados. Então nós precisamos olhar para essas entidades e verificar quais delas precisam mais, né? Esse trabalho eu tenho feito todo ano. E o nosso objetivo é estabelecer alguns critérios, né? A idoneidade daquela entidade, qual é a luta, qual é o serviço que ela presta. Então a gente tem privilegiado aí aquelas que cuidam dos idosos, das crianças, de combate a álcool e drogas e também no esporte, sem esquecer que 50% desse valor a gente encaminha, é obrigatório, né, encaminhar para a área da saúde. Então eu quero, assim, dizer que esse é um projeto que o nosso mandato teve a felicidade de ajudar a construir e que vai ficar de legado para a nossa cidade. Tem também, recentemente, teve a farmácia municipal, né, que foi reformada. O senhor destinou R$60 mil para essa reforma. Eu tenho aqui uma lista das emendas que o senhor destinou para várias entidades. Eu posso citar aqui o Guri na Roça, que o senhor falou, o Viva Boa Vista, o Esporte Clube do Parque Meia Lua, o Hospital São Francisco. Enfim, são várias entidades com valores bem relevantes, né, financeiramente, e que ajudam. No caso da farmácia municipal, a reforma foi importante, né? Sim, a farmácia foi um dos primeiros projetos que eu acabei encaminhando. Por quê? Porque as pessoas iam até a farmácia municipal e aguardavam muitas vezes no tempo, sol, chuva, né? Não tinha uma cadeira para a pessoa sentar. A pessoa já está com problema de saúde, chega num local pegar o medicamento e é tratado dessa forma, a tendência é que ela fique mais doente, né? Então nós precisamos dar dignidade para essas pessoas. E aí eu fui lá, né? Foi feita toda a reforma. Hoje tem um local que protege do sol, protege da chuva, cadeiras bem confortáveis, né, para que as pessoas possam esperar o medicamento. Bem lembrou você, né? Eu tenho feito a cobrança de que essas emendas têm que chegar no tempo adequado, né? Não adianta a gente indicar no orçamento e não chegar. Na semana retrasada também estive presente na prefeitura, foram liberadas uma série de emendas para as entidades aqui do nosso município, né? E muitas delas que eu acabei também indicando no orçamento do município. Então é fundamental, Rodrigo, que a gente faça esse papel no mandato. Olhar para as entidades, olhar a idoneidade dos seus dirigentes e também o serviço que executa, né? As três que cuidam dos idosos, é o meu compromisso de todo ano encaminhar uma fatia dessas emendas para que a gente possa ajudar. É um trabalho muito bonito, né, e muito especial para a nossa cidade. Há idosos que estão abandonados e lá encontram abrigo, encontram refúgio, encontram a dignidade e muitas vezes a própria razão de existir. Vou contar uma história para você que até a TV Câmara acabou fazendo uma reportagem e passou até na emissora aqui da Rede Globo, né? Que foi um casamento de idosos, né? Foi um casamento, né, que em uma dessas visitas eu presenciei ali, que eles estavam de casamento marcado. Eu falei, não, nós temos que contar essa história para a cidade, nós temos que contar essa história aí para o nosso Vale do Paraíba, né? E a TV Câmara fez uma reportagem muito bonita, muito especial, mostrando, né, esse casamento lá dos idosos. É tão bom, né, a gente ir no local assim e ver as pessoas, não é, se projetando, não é? A vida para eles não está acabando, mas está só começando, né, com um novo casamento. Então a gente fica muito contente de fazer a visita nessas entidades e ver que o trabalho é sério e ver que o trabalho garante e resgata a dignidade das pessoas idosas. E também tem áreas de lazer, por exemplo, academias ao ar livre, Parque dos Sinos e Parque Califórnia. O senhor destinou, pelas emendas impositivas, 30 mil para o Parque dos Sinos, na área de lazer, né, a academia ao ar livre, e 40 mil para a Academia ao Ar Livre no Parque Califórnia, né? E são dois bairros importantes da nossa cidade, o Parque dos Sinos também e o Parque Califórnia. O Parque Califórnia teve a área ali toda revitalizada, próximo do lago, aí tem parquinho para as crianças, né? O lago está muito bonito, ficou uma área bem bacana, um espaço de lazer. Aquela região ali tem poucos espaços de lazer e a revitalização do lago ali do Jardim Califórnia ficou bastante interessante no sentido de não só frequentam ali os moradores do Parque Califórnia, mas do entorno do Parque Califórnia, né? Que a cidade ela vai se desenvolvendo.
E a zona urbana, a característica é o asfalto, é o cimento, né? São os grandes prédios, aquela região se desenvolve muito. Então, garantir que essas regiões tenham espaços verdes, espaço de lazer, espaço de esporte é fundamental. É por isso que nós indicamos essa academia ao ar livre, porque muita gente vai lá fazer academia durante a manhã, durante o período da tarde, né? Com esse sol que está agora, tem que ser no finalzinho da tarde, né? Mas contemplamos tanto o Parque dos Sinos quanto o Parque Califórnia. Aliás, falando nisso, a gente falou de algumas reclamações que o senhor tem falado nas sessões. Quando os munícipes vão no seu gabinete e vão lá conversar com o senhor, hoje, o que o senhor sente que é a maior reclamação da população de Jacareí? Está mais relacionada à falta de emprego, ou à segurança, ou é à saúde? O que o senhor tem sentido nesses últimos tempos? Olha, se eu pudesse colocar em primeiro lugar a saúde, não é? Antes de vir aqui para a gente iniciar o programa, eu acabei de atender uma pessoa que estava, né, com problemas na área da saúde. Nós, em Jacareí, precisamos avançar muito, sobretudo, Rodrigo, na área de especialidades. A psiquiatria, por exemplo, está demorando 4 meses. E você sabe que as doenças psicossomáticas hoje, elas são consideradas o mal do século, não é? Ansiedade, depressão. E se essas pessoas que têm um quadro grave de ansiedade ou de depressão não chegam até um psiquiatra, pode muitas vezes agravar esse problema, ocasionando até em suicídios, que tem aumentado esse índice no nosso país. Aliás, nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês da conscientização. Mas não adianta conscientizar se a gente não garante também um atendimento mais sério na área da saúde. 4 meses para se chegar no psiquiatra é muito difícil para a pessoa que está sofrendo de transtorno de ansiedade generalizada ou depressão. Aliás, a pandemia agravou tudo isso também, né? Nossa, bem lembrado, a pandemia fez com que esse índice de doenças aumentasse muito. Só que ainda no Brasil há um preconceito com relação a essas doenças, né? Então eu quero falar para você, mesmo que está assistindo nosso programa, ou que tem um amigo ou uma amiga, né? Procure um médico, né? O psiquiatra, se for necessário passar por um psicólogo, porque é uma doença como qualquer outra. A gente não pode ter tabu, a gente não pode ter preconceito, nós precisamos tratar essas pessoas, a gente vai estar garantindo que elas possam ter qualidade de vida, né? É tão importante essa área especializada na medicina, não é? De você resgatar uma pessoa que está ali em depressão, em ansiedade, porque esses casos têm muitas vezes levado ao suicídio. Agora, é importante conscientizar? Extremamente importante, mas ao mesmo tempo é necessário ter um aparelho, né, de saúde que possa tratar. Aqui em Jacareí a gente tem os CAPs, mas é muito reduzido o número de atendimentos, o número de consultas. É preciso aumentar mais, porque essa doença, como você bem falou, aumentou muito na pandemia. Então, da mesma forma e na mesma proporção, nós precisamos aumentar esse atendimento. Especialidades em Jacareí tem sido muito difícil atingir a consulta, né? E aí, quando você vai para o estado, pior ainda, né? Porque há algumas especialidades que é o Estado que cuida. E aí tem casos que eu já tratei aqui de ajudar a pessoa de 2, 3 anos sem ter uma consulta, né? A pessoa ia perder a visão, era de competência do Estado. Então o que acontece quando a gente se depara com casos que está muito tempo na fila? É procurar os seus direitos perante o Poder Judiciário. E a gente tem a Defensoria Pública, que tem feito um grande trabalho nesse sentido. E a gente falou da pandemia, né? E são dois tópicos diferentes, porque ao mesmo tempo que a pandemia agravou essas doenças, e a população de Jacareí também aumentou, né? E o número de profissionais médicos não está à altura, também na pandemia muita gente acabou ficando sem emprego, sem o seu comércio, e tinha um convênio médico, por exemplo, e saiu do convênio porque não podia pagar e caiu no SUS. E aí também isso agrava também mais, porque precisa de mais profissional, né? Mais profissional. Nossa região, você tocou num assunto importante, não é? Nós temos várias empresas, né? Mas com o desemprego, a pessoa sai do regime privado de saúde, né, do convênio médico e vai para o SUS. Isso acaba, né, trazendo uma demanda maior. E no SUS você ainda não tem o número de médicos, né, necessários para que esse atendimento nas especialidades seja mais rápido. A emergência funciona,
né? A pessoa que teve ali um acidente, né, quebrou uma perna, alguma coisa, funciona mais rápido. Agora, se precisar da especialidade, é isso que é o gargalo. E você sabe que nós em Jacareí não temos hospital municipal, não é? Ainda. A Santa Casa está sob intervenção desde a época do prefeito Marco Aurélio, mas até agora Jacareí não deu esse passo para construir o seu hospital. Então eu, como vereador, eu sempre digo, né, que Jacareí também precisa ter vontade política de construir o seu hospital. Passa primeiro pela construção do pronto-socorro municipal, para depois você ir ampliando até construir um hospital municipal. Mas olha, a Santa Casa é de 1850, é o único hospital que atende SUS, não é? Porque está sob intervenção da Prefeitura Municipal de Jacareí. Quando a Santa Casa foi criada, Jacareí tinha 10 mil habitantes. Hoje Jacareí tem 240 mil habitantes e é a mesma Santa Casa, claro, que com as devidas reformas, né, ampliações, que atende a nossa cidade. Então é preciso a gente ajudar a Santa Casa. A Santa Casa já ajudou muito Jacareí. Agora é preciso que a gente construa um pronto-socorro municipal, parta depois para a construção do hospital, para a gente ampliar as especialidades, porque as cirurgias não são realizadas somente no pronto-socorro, né? Pronto-socorro é para a pessoa que está em iminência de risco de vida. As cirurgias eletivas são realizadas em hospital, e Jacareí não tem hospital ainda para fazer essas cirurgias de uma forma mais rápida e mais célere, né? Hoje quem cumpre essa missão é só a Santa Casa. Para a gente fechar o nosso programa, mais duas demandas do seu mandato, que o senhor enviou uma indicação para a Prefeitura pedindo serviços de manutenção na Praça de Esportes lá do Vila Branca, na Avenida das Letras, né? E também no Jardim Alto de Santana, uma outra indicação para a Prefeitura pedindo serviços de manutenção na Academia ao Ar Livre lá. Essas duas demandas também, eu acredito que os moradores chegam para o senhor reclamando, toma uma providência, reclama para a Prefeitura. É isso também, né? É isso também. Do Vila Branca, são pessoas que acompanham o nosso mandato, trouxeram a reivindicação, mas do Jardim Alto de Santana foi a minha própria sobrinha, né? Porque essa praça é em frente à casa dela e é o único lugar que as crianças ali têm para no final de semana, né, ficar ali brincando, jogando um futebol, um vôlei, né? E ela falou, tio, levaram o parquinho aqui desde maio e até agora não retornaram à praça. Então essas demandas chegam assim, né? Então agora que eu vou lá na casa da minha sobrinha, ela tem me cobrado isso e eu tenho cobrado o prefeito, né? Não dá para tirar um parquinho em maio e até agora em setembro não ter devolvido a praça. Então essas indicações são fundamentais, sabe, Rodrigo? A gente, enquanto vereador, nós precisamos estar olhando as coisas maiores, as coisas macros, né? Como a gente falou da luta em razão dos acompanhantes, né? Em sala de aula para as crianças especiais, coisas, né, como a luta contra a contribuição previdenciária dos aposentados de Jacareí, mas ao mesmo tempo nós temos que estar atento a isso, né? No dia a dia, no cotidiano das pessoas. E a praça com o brinquedo faz muita falta para as crianças ali no entorno do Jardim Alto Santana, né? Então essas demandas chegam de variadas formas e demonstra aí que a Prefeitura não tem uma política de agilidade em manutenção das nossas praças, né? As praças são fundamentais para as famílias, né? Porque é um espaço de lazer, é um espaço de caminhada, é um espaço de esporte e elas precisam estar em condições adequadas para que a gente possa garantir ali um lazer, né? E garantir um espaço de convivência das famílias da nossa cidade. Você também deve ser do tempo, você é mais novo que eu, mas você é do tempo em que a gente ficava ali na rua, né, na praça, brincando, né, e isso, né, nós precisamos trazer de volta. A praça precisa ser ocupada por famílias, por pessoas que querem praticar um esporte, atividades sadias. Nós não podemos deixar a praça se tornar muitas vezes em alguns locais, né, como local para usuário de drogas, né, usuário de entorpecente. Não, a praça tem que ser um espaço sadio de lazer. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no programa Espaço Parlamentar. Eu que agradeço, agradecer também toda a TV Câmara por esse espaço e deixar aqui o nosso mandato à sua disposição, né? Eu vou quebrar o protocolo aqui, que caiu o meu cartãozinho, mas olha, os nossos telefones 3955-2249 e o WhatsApp 997730296. Estamos à sua disposição aqui na Câmara Municipal. Obrigado pela sua entrevista. O programa Espaço Parlamentar fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.